Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Quando a luz se apaga, nova luz é ligada no portal dos corações. A Live TV PG representa esta nova claridade, premiada inúmeras vezes, que vem permitindo continuidade da mágica. Em seus lares, o programa Quarta Dimensão. Alguém duvidou pela TV, ou melhor, divulgou pela TV que após crucificação, Jesus desceu ao inferno para brigar com Satanás e retirar-lhe a força. Para denunciar a falsidade, divulgarei este texto sem alterações, a critério de vocês. Também Cristo morreu, diz o apóstolo Pedro, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Ele pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes lá nos dias de Noé. Imaginem há quanto tempo atrás. 1 Pedro 3, versículo 18 a 20. Isso se encontra na Bíblia, nos originais. Acréscimos são tentativas de confundir telespectadores. Veja que não aparece maligno brigando com Jesus, nem corpos mortos dormindo. Jesus visitou aquela colônia ocupada por espíritos contemporâneos de Noé. Abram os olhos, minha gente. Jesus não foi lá brigar com Satanás, coisa nenhuma, porque este bichinho nem existe. Ele foi para divulgar preciosas lições do Evangelho. Eu aceito o Evangelho quando diz que Jesus foi lá pregar aos espíritos dos tempos de Noé. O tema de hoje será: perdoadores serão perdoados. Quantas pessoas estarão repetindo as palavras do Pai Nosso agora, neste momento, neste preciso instante, no universo inteiro? É impossível calcular. Nem mesmo dando volta ao mundo na velocidade da luz, responderíamos esta indagação. Repetidores do Pai Nosso estarão aí pela casa dos milhões, sei lá, nos lares, nas igrejas, dos centros espiritualistas e nas ruas. Em variados idiomas as pessoas balbuciam aquelas palavras ensinadas por Jesus, a única prece que Jesus divulgou no Ocidente, cá no planeta Terra. É a prece mais popular e mais repetida. Algumas arestas se escondem no bojo desta prece, todavia. Trechos comprometedores surpreendem incautos. Alguém poderá ser surpreendido falseando a verdade. Perdoai-nos, Senhor, assim como perdoamos os nossos ofensores.
Não seria melhor refletir antes de fechar questão? Palavra empenhada, decisão formalizada. Você terá analisado até que ponto suportará impactos desta anistia prometida com tamanha rapidez? Você perdoando todo mundo, dizendo isto através do Pai Nosso para Jesus? Parcela enorme da humanidade repete esta prece sem atentar para compromissos. Quando torcemos a verdade em nossas relações sociais, pecamos contra o nosso próximo. Quando torcemos a verdade em nossas relações com Deus, no entanto, pecamos contra o Espírito Santo. Dá para percebermos a extensão do atrevimento. Pedirmos a Deus, venha o teu reino, e no mesmo momento tentarmos enganá-lo, é o fim da picada, amigos. Vejam que prometemos perdoar nossos ofensores, sem o menor propósito de honrar o compromisso. Para utilizar o Pai Nosso com segurança, teríamos que lançar fora este entulho de rancor que nos perturba. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o Pai Celestial vos perdoará. São palavras de Jesus. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Palavras do Evangelho em Mateus 6, versículos 14 e 15. Alhures, escutei pregador na televisão explicando que a salvação vem de graça, sem cobranças, por parte de Deus. Deus não cobra nada. Nessa passagem, porém, fica evidente o contraditório da expressão. Ninguém pode dar uma de João sem braços e conservar rancor no coração e ser perdoado negando perdão. Portanto, existe um compromisso. Quando Jesus reclama a reciprocidade do esquecimento das ofensas, tal exigência é preço do resgate. Eu não vejo gratuidade. Existe moeda de troca no contexto, senhoras e senhores. Apesar das declarações de que a salvação nada custa. O carisma de alguém perdoador é conquista e fruto de aprendizado. E somente floresce pela força da compaixão. Viventes descomprometidos com as dores coletivas, não sabem desculpar sequer falhas pequeninas. Estes são implacáveis árbitros, autores de sentenças invasivas contra os semelhantes. Simples menção à obrigatoriedade de perdoar as falhas alheias, enfurece essas pessoas. E elas se tornam agressivas e violentas. Independente de tais criaturas, todavia, que cada vivente siga o seu rumo. No primeiro tempo, nos cabe perdoar incondicionalmente. Pelo menos esta é a lei, a verdadeira lei, a lei da consciência.
Num segundo tempo, o perdoador será alcançado pelos eflúvios divinos e seus corpos e almas serão lavados. Depois, então, depois de cumprir a tarefa de resgatar o mal feito. A atitude concreta de nossa parte está sendo exigida. Se não perdoardes aos outros, afirma Jesus, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus 6, versículo 15. Existe exigência clara de reciprocidade. Primeiro nós teremos que perdoar. Somente após o esquecimento da ofensa, seremos aliviados do peso do karma. Quando nos aproximamos de Deus reivindicando misericórdia, os deveres de casa precisam ser mostrados. Imaginemos uma cena um tanto grotesca. Alguém deita e rola na lama e a lama gruda no seu corpo. A lama gruda no corpo, claro. O gajo fica mais parecido com um bicho do que com gente. A sujeira cobre até seus olhos e ele não enxerga. Opa, não estou enxergando nada. Eu pergunto para vocês, o que será possível fazer neste caso? Resposta unânime. Não existe outro caminho além de boa chuveirada. A lama vai descer pelo ralo, Getúlio. Lá vai o sujeito para o chuveiro e desperdiça água. Mas lama e sujeira continuam intocadas pelo jato d'água. A lama fica no mesmo lugar. Sabem por quê? Porque o sujeito vestiu uma capa de chuva. E a capa de chuva protege a lama lá dentro. E a lama intocada permaneceu no mesmo lugar, é claro. A capa de chuva fez escorrer a água. Não houve resultado do procedimento. Vocês sabem o que significa em nossa historiazinha esta capa de chuva? Esta capa de chuva mostrou o desejo de conservar a sujeira do rancor. O sujeito só se sente bem quando está mal com os outros. Alguns preferem relações cortadas. Fulano foi grosso demais. É impossível desculpá-lo. Ele feriu minha dignidade. Outra diz, a vizinha me bateu com a porta na cara e eu me recuso a trocar simples palavra com ela daqui para frente. Dentro desta ótica, continuamos mal com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os próprios pais e com todos os amigos. Nós somos uma centelha de malquerença, mau sentimento para com o nosso próximo durante a nossa vida. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza de bons amigos, nosso site está na telinha.
e também o convite para visitá-lo. Meu querido neto Ricardo linkou palestras do Getúlio no YouTube 1, 2 e 3 para facilitar acessos ao site. Clique, aprecie e divulgue. As palavras TVM, YouTube, Zub é outra forma de nos contatar. Avisamos que este programa está sendo gravado nos estúdios Fernando Martins, sob a batuta do Fernando e do Zub. Obrigado aos dois amigos. Palestras anteriores serão encontradas no YouTube e no Facebook, Live TV PG. As minhas exposições se identificam pelo nome Quarta Dimensão. Siga no rumo. Aprecie conteúdo e, por favor, divulgue estes trabalhos. Agradeço as saudações que nos incentivam pela internet. Que Deus guarde e abençoe todos esses bons amigos e as suas famílias. Em seguida, a continuidade do tema: perdoadores serão perdoados. Culpados do desentendimento, isto de forma geral, serão sempre os outros, postados naquela outra margem do rio. Do lado de cá, todos são inocentes e anjos. Ou numa linguagem popular, santos de pau oco. Santos de pau oco é apelido de enganadores. Ninguém se iluda exibindo postura seráfica. Ninguém se iluda. Ninguém se iluda, meus amigos. Lama encapsulada na alma apenas encobre sujeira, ela não remove sujeira, porque não pode eliminá-las, porque o sujeito criou um bloqueio contra a evasão todo aquele material poluente. Nada resultará de útil acalentrar melindres, como se fossem talismãs, entorpecer a própria consciência para não ouvir reprimendas, é caminho só de ida. Não permite retorno. Culpa artificialmente adormecida continuará viva. Cuidado! Ninguém tenta enganar o Cristo exatamente na oração que Ele próprio nos ensinou. Perdoai-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. Não permita que a sua consciência pague mico, caríssimo companheiro. Na tela da memória dos devedores predispostos ao calote, figuras sinistras podem aparecer. São os tentadores. Eles é que nos perseguem, gritarão vozes assustadas pela revoada dos vampiros do astral. Estamos sendo vítimas de malfeitores. O fato é que todos negam culpa, mas elas não se encontram demasiado evidentes para que sejam ignoradas. Se os litigantes refletissem e mutuamente se perdoassem,
complicações seriam dissolvidas. Jesus advertiu: se ao entregar a oferta ao altar, lembrares que alguém tem algo contra ti, deixa pendente a oferenda e reconcilia-te. Depois volta e faz a tua oferta. Mateus 5, versículos 23 e 24. O mestre insiste: entra em acordo sem demora, enquanto estás com ele a caminho, para que não sejas recolhido ao cárcere. Mateus 5, versículo 25. Sem capa protetora, de desculpas esfarrapadas, a força do jato d'água do perdão eliminaria as sujeiras da discórdia. Olhos se abririam depois desta limpeza. Certamente, e aqui se encontra o fiel da balança, os dois lados da maioria de conflitos são igualmente culpados. Reconhecendo demanda por esse lado, entenderíamos melhor o imbróglio. Se ambos prevaricaram, ambos estarão na mira da palmatória. E o certo será duplo exame e uma sentença igualitária. Os dois estão errados. Quem se agride está errado. A sabedoria popular ensina: quando um não quer, dois não brigam. Isso é básico em termos de doutrina cristã. Eu não posso dizer que sou inimigo de alguém, não posso dizer isto, porque pelo menos nominalmente eu sou cristão. Conta-se que Jesus certa vez precisou de alguém para a missão arriscada ao norte da Galileia. Massacre ocorrera na região e grupos aguerridos e violentos se formaram para a consumação da vingança. Eles queriam estraçalhar os adversários. O Nazareno decidiu paralisar o caudal de violência lá no seu tempo. A missão não será fácil, disse Jesus. O escolhido enfrentará perigos. Terá minha bênção, porém, e a proteção do Pai. Levante o braço quem se achar em condições de realizar este trabalho. O alvoroço foi enorme, amigos. Empolgados com a oportunidade de servir e se destacar no futuro reino do Cristo, todos ergueram os braços, menos Josias. Torcendo as mãos aflito, Josias se escondia na multidão. Aproximando-se dele, o Nazareno perguntou-lhe: Josias, por que rejeitas meu convite e te escondes para evitar convocação? Eu me sentiria deslumbrado se me acolhesses como simples escravo, Senhor, respondeu Josias. Mas não posso, porque não mereço. Não passo de um grande pecador. Bem sabes, filho, que eu desci à terra para os pecadores. Ouvindo tuas palavras de amor e de perdão, cresceram meus protestos
de consciência culpada. Eu tenho a consciência culpada, Senhor. Sigo-te sempre de longe, para não contaminar a terra onde pisas. Jesus aproximou-se dele, colocou as mãos sobre os seus ombros e lhe disse, sorrindo, tu és o escolhido, filho. Ainda hoje viajarás para o norte e que Deus te guarde. Somente aquele homem teve coragem de se declarar indigno da missão. Pela coragem da confissão, ele foi escolhido pelo Mestre. Por incrível que pareça, no cristianismo, quem se humilha será sempre exaltado. Quem se declara errado recicla com maior acerto o erro dos outros. Na matemática da bem-aventurança, os números tornam-se mágicos. O rico da parábola amanheceu sem tostão. O Lázaro da parábola, usuário de migalhas, prosperou na colônia espiritual. Tais resultados surpreendem matemáticos. Os 2 centavinhos oferecidos pela viúva no templo transformaram-se no conceito de Jesus na maior das ofertas. Ela deu mais do que todos os outros, foi a opinião do Mestre. O perdão será sublimado após 70 vezes 7. 70 vezes 7 da matemática divina significa perdoar sempre. E já que falamos em números, será oportuno analisarmos algo pertinente. As dúvidas que Deus nos perdoa, as dívidas que Deus nos perdoa, alcançam as estrelas. O montante que nos cabe resgatar é 0, pouquinha coisa. Comparado ao valor que Deus nos perdoa, até o mais ganancioso banqueiro apreciaria tão vantajosa permuta. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Retornamos com o terceiro bloco do programa Quarta Dimensão e também ao assunto em parte esclarecido na abertura. Eu vou repetir a mesma cena, mas de outro lado, de forma diferente. Morto na carne, mas vivo no espírito, Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Nos tempos de Noé, aqueles espíritos morreram no dilúvio e estavam lá esperando Jesus. 1 Pedro 3, versículos 19 e 20. Se a consciência estivesse no fôlego da vida, como dizem alguns, a pregação de Jesus teria sido impossível. Saduceu respondeu a pergunta na TV deles, lá na TV deles, eu escutei. Que fez Jesus depois de ressuscitado, antes de retornar ao céu? Saibam, amigos, que este pregador escondeu esta prodigiosa visita à colônia de espíritos
ainda na sexta-feira. Ele omitiu essa questão tão importante. Em palavras confusas de quem teme a verdade, ele omitiu o principal e gaguejou no secundário. Nenhuma palavra sobre a notícia esplêndida que desmente a versão salomônica de que os mortos dormem. Se Jesus foi pregar evangelho àqueles espíritos desencarnados há milênios, isto nos ensina lições sublimes. Este texto é maravilhoso. Ele ensina que o espírito é nosso verdadeiro eu, que não existe essa coisa de fôlego, que a morte não mata a nossa chance de salvação, que o desencarne tira a vida tão somente do corpo, que após o desencarne a consciência vai crescer ainda mais. Tudo isto o saduceu esqueceu para preservar o seu salário. Depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos focalizando o tema: perdoadores serão perdoados. Trocar centavos por milhões é grande negócio. Exatamente Jesus nos propõe através do Pai Nosso: perdoai-nos, Senhor, assim como perdoamos nossos ofensores. Deus está disposto a nos perdoar, limpar-nos da falta de integridade, zerar nosso saldo devedor com sua justiça, mas Ele deseja um trocadinho por conta dessa dívida. Este trocadinho será relevar as ofensas que os outros nos fazem. Perdão incondicional de nossa parte. O mundo inteirinho clama por perdão. As nações precisam dele. O comércio, a indústria, o capitalismo, os operários, a sociedade inteira, todo mundo precisa de perdão. Todos os seres humanos estão carentes desta mágica: dar e receber perdão. O perdão desintegra o karma, levando luz para os extraviados da escura noite de amor ausente. Se nós, cidadãos comuns, iniciarmos tal prática, os G7 e os G8 da vida acabarão aderindo. O fato é que todos deveriam procurar a vacina do perdão. Os nossos lares, cada coração humano, os nossos amigos e também os que se consideram nossos inimigos, porque nós não podemos considerar ninguém como adversário. Nunca esqueçamos as palavras libertadoras de Jesus: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ninguém será feliz guardando mágoas. Perdão é a chave que abre o cadeado de vida plena e feliz. Quando Jesus perdoou a adúltera, ela ficou tão surpreendida que o Evangelho nem registrou sua gratidão. Terá falado tão baixinho que apenas ela e Jesus escutaram. Depois ela desapareceu no anonimato e não soubemos o que aconteceu posteriormente. Não sabemos para onde foi, assim como desconhecemos quem era.
De algo, porém, todos nós sabemos, ela jamais terá sido a mesma. Com certeza terá mudado completamente. Aquele homem puro e perfeito poderia condená-la. Ele tinha todas as condições para lançar aquela primeira pedra. Não o fez, porém. Jesus liberou a pecadora para seguir o seu caminho. Aquela recordação, com certeza, ela guardou para sempre em seu coração. Presa em flagrante, ela foi acusada e julgada, mas não foi condenada. Por quê? Porque Jesus perdoou aquela mulher. Mais do que a guilhotina, mais do que a cadeira elétrica, o perdão sacode as almas, abalando-lhe as estruturas. O culpado fica sem palavras. Não lhe ocorre o que dizer, nem sabe o que fazer. Ele fica paralisado como uma estátua, em silêncio. Não existe coisa melhor para a reforma íntima, no entanto, do que o perdão concedido e angariado. Nos tempos de adolescente, péssimas companhias levaram Mohandas Gandhi a contrair dívida de 25 rúpias. Desesperado diante do assédio do agiota, ele cerrou o bracelete de ouro que o pai lhe emprestara para resgatar a dívida. Aquilo abalou sua consciência, no entanto, e o pânico carregou-lhe remorsos. Sem alternativas, ele resolveu confessar o delito ao pai. Escreveu o bilhete, narrando a transgressão inaceitável, ele próprio declarando expectativa de violento castigo. Ele se dizia merecedor. A cena que ocorreu em seguida, todavia, marcou profundamente o futuro Mahatma. Terminada a leitura da confissão, seu pai chorou longamente sobre o papel, encharcado de lágrimas. Depois, olhando firme e ternamente para o filho, Kaba rasgou a confissão sem proferir uma única palavra. As lágrimas do pai substituíram recriminações. O resultado gerou lição imperecível, lição incomparável de amor e de perdão. Mohandas Gandhi escreveria mais tarde: essas lágrimas de meu pai purificaram meu coração e aniquilaram os meus remorsos. Se o pai de Gandhi tivesse batido no filho, a história da própria Índia poderia ter sido diferente. Em todas as ocasiões, amigos, existirá atalho generoso para exercício de bom senso e misericórdia. O perdão inteirinho cabe nas dimensões da nossa expectativa. O escritor Coelho Neto integrou uma delegação para a tomada de posse de zona contestada lá na Bolívia. A região havia sido ganha pelo Brasil em fórum internacional. E a perda desagradara aos nossos vizinhos bolivianos. Por isso, convite para banquete foi recebido com reservas.
O evento com participação de embaixadores da América do Sul inteira, inexplicavelmente, incluir autoridades brasileiras. Nesta ocasião, porém, as intenções apareceram. Colocaram no salão, aquele enorme salão, as bandeiras de todos os países, menos a bandeira do Brasil. A nossa delegação ficou em pé de guerra, amigos. Contaremos o resto da história no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite outros programas que agradam os telespectadores. Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson Transformando Vidas, Odine Carneiro, Carro em Casa, Janaína de Oliveira com o infantil Mundo da Alegria, e o mais recente, Entre Amigos, com Fernando Nil, que vem agradando. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Perdoadores serão perdoados. Foi difícil controlar a irritação dos brasileiros. Vamos quebrar tudo, ameaçaram os mais afoitos. Coelho Neto pediu calma, recomendando que deixassem tudo por conta dele. O escritor percebera num dos cantos do salão pequeno vaso contendo pé de café. Pediu a palavra e pronunciou o discurso de saudação aos bolivianos. A palavra hermanos espalhou-se no ar como aroma de entendimento. Coelho Neto disse que entendera a beleza da homenagem que os bolivianos prestavam ao Brasil. Considerou simpática a forma indireta adotada por eles e apontou para o pé de café. Sim, bradou Coelho Neto, isto ressalta a sutileza da intenção de vocês. Substituir a bandeira pelo nosso maior produto de exportação se afigura homenagem especial. Os bolivianos que jamais esperavam dita reação ficaram atônitos e sem palavras. Coelho Neto cortara a animosidade deles. Brasileiros e bolivianos terminaram o banquete mais amigos e mais irmãos do que nunca. Alguém jogara água no incêndio. Alguém exorcizara as trevas. Sempre existirá pé de café ou equivalente num dos cantinhos da sala para interromper o caudal da desavença. O Evangelho tem isso de belo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Palavras de Jesus em Mateus 5, verso 9. Não restam múltiplos atalhos, no entanto, no que concerne ao nosso procedimento. Ou você esquece ofensas, ou você sobrecarrega o seu coração. Neste ponto, Jesus não forneceu duplas alternativas. Ele foi brusco e direto em termos conclusivos. Se você perdoar os outros,
O Pai Celestial perdoará você. Se você não perdoar os outros, então o Pai Celestial também não perdoará você. Não existem diversificados caminhos. Permuta de ódio faz crescer desacertos. Não se apagará fogo espalhando gasolina no incêndio. A água é líquido certo para apagar fogaréu. Perdoar da mesma forma elimina os efeitos colaterais da violência. Orações perdem forças enquanto agasalharmos rancores. Se ao apresentar tua oferenda lembrares que alguém tem queixa contra ti, deixa a oferta ao pé do altar e vai, primeiro, reconciliar-te. Depois entregarás tua oferenda. Palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 23 e 24. E o Mestre aponta benefícios desta urgência. Não hesites em reconciliar-te com teu adversário, enquanto caminhares com ele, para que não te entregue ao juízo e sejas lançado ao cárcere. Em verdade te digo que não serás libertado, enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículos 25 e 26. Jesus desejava colocar sensatez em nossas mentes e amor em nossos corações. O desamor nos prende e nos escraviza. Será ótimo acertar demandas ainda neste plano, enquanto enxergamos o credor com olhos físicos. Excelente será planear nosso caminho de volta ao mundo espiritual. Jesus definiu esta problemática em poucas palavras. Não hesites em fazer as pazes com o teu adversário, enquanto estiveres em caminho com ele. Mateus 5, verso 25. Judite Esteves tornara-se irredutível. Seu pai agonizava no hospital, chamava por ela, mas Judite se recusava até mesmo a considerá-lo parente. Eu não tenho pai, explicava aos amigos. Manuel Esteves fora violento com a filha. Entre os dois, o clima a vida inteira sempre fora tenso. Rompimentos constantes, agressões verbais. E Manuel Esteves expulsou a filha de casa. Manuel muniu-se de chicote e avançou com fúria. Judite escapou da agressão com o rosto sangrando. 30 anos não bastaram para apagar aquele ódio. O irmão mais velho tentou levar Judite ao hospital. Agora é tarde, respondeu ela. Diga ao velho que eu não suporto sequer lembrar que ele ainda está vivo. Quando o irmão se afastou, Judite Esteves desmaiou no sofá. Entre sonolência e vigília, ela identificou o pai na pele de escravo em vida anterior que lhe aparecera em visão. Amarrado ao tronco, 2 homens o açoitavam furiosamente por ordem dela. Surrem este demônio sem parar, ela gritava da sacada. O escravo suplicava, mas ela deixou que o matassem. Quando acordou, sua vida passada lhe surgiu na mente.
E Judite compreendeu a razão de que nunca se entendera com o pai. Judite correu para o hospital, lançou-se nos braços de Esteves, misturando lágrimas. Pai, por favor, me perdoe. Foi sua súplica, agora consciente das razões do ódio. Manuel Esteves mirou longamente a filha. Com olhos embaçados, pronunciou as palavras: eu te perdoo, filha. E desencarnou tranquilo nos seus braços. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, eu estou vibrando e pedindo a Deus que possa derramar bênçãos de saúde, de prosperidade, de paz, de conforto espiritual, de alegria, tudo o que existe de melhor. Mas acima de tudo, meus amigos, amor no coração. Porque o amor rompe todas as barreiras do rancor e do ódio e nos faz realmente felizes. Muito obrigado, meus amigos, e boa tarde.